Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A nossa Constituição diz que o trabalho infantil é proibido até os 14 anos de idade. De 14 a 16, só pode ser feito na condição de aprendiz. No entanto, um estudo do IBGE aponta que cerca de 5% das crianças brasileiras entre 5 e 17 anos realizam algum tipo de trabalho para ajudar no sustento das famílias. Em Minas Gerais, esse número é de quase 240 mil crianças trabalhando. E na capital Belo Horizonte, são cerca de 12 mil. No estado, o trabalho infantil vem caindo nos últimos anos, mas em BH ele cresceu 35% de 2019 para 2022. O trabalho infantil em Minas e no Brasil é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a coordenadora do Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, Elvira Cozendey. Elvira, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Elvira, eu queria começar perguntando basicamente o seguinte: quais são os tipos mais comuns de trabalho infantil que a gente encontra hoje? E todo trabalho infantil é proibido ou há algum tipo de exceção? O termo trabalho infantil, ele se aplica até para os jovens com menos de 18 anos nas piores formas de trabalho infantil. Todo e qualquer trabalho aos jovens com menos de 16. Na condição de 14 a 16, que é uma exceção da aprendizagem, na realidade não é trabalho, é uma aprendizagem, como o próprio programa diz, onde os jovens têm aulas teóricas e aulas práticas. Então, se a gente for fazer o marco, principalmente para quem, conselheiros tutelares e tudo mais, que é o sistema de garantia, a rede de garantia, a gente tem que fixar a faixa de proibição aos 16 anos e aos 18 para as piores formas. Onde nós encontramos esse trabalho infantil? Nos grandes centros, como Belo Horizonte e outras cidades, principalmente na venda ambulante, tá? Que é uma das piores formas de trabalho infantil. E aqui em Belo Horizonte, isso é contumaz, né, gente? Qualquer barzinho que você frequenta, qualquer estabelecimento à noite, você vê crianças de 3, 4, 5 anos, né, acompanhados de um maiorzinho de 10, 11 anos, vendendo nas ruas de Belo Horizonte. E isso é um caminho, né? A gente tem visto aí crianças crescerem nessa trajetória. Esse tipo de trabalho. Exatamente, até completar os 18 anos. Mas aí eles vão passando de trabalho infantil nas piores formas para o tráfico e para a exploração sexual. Esse é o caminho, que é o trabalho infantil que nos leva a isso. Além disso, nós temos todo o que você perguntou, né? Todos os trabalhos são proibidos. Entre 16 e 18 anos, você tem o trabalho protegido, que são as formas de trabalho que estão fora da lista TIP, que é a pior forma, que é o decreto 6481, que elenca 93 atividades ou locais que crianças e adolescentes não podem trabalhar. E eu faço uma ressalva aqui para a questão do trabalho infantil doméstico, que ele é proibido, nesse caso, para jovens com menos de 18 anos. O que seria esse trabalho infantil doméstico? É realmente as meninas que são contratadas para ser babá e para o trabalho doméstico em casa de terceiros. Então, a gente tem aí o trabalho doméstico em casa de terceiros, como babá, como cozinheiras e tudo mais. E também temos, às vezes, meninos, né, que são contratados para andar com cachorros, e esse trabalho também, com animais, né, domésticos, esse trabalho também é proibido para jovens com menos de 18 anos. Eles não podem ter contato com fezes, com nenhuma excreção animal e também com nenhuma atividade que tenha faca, né, que seriam instrumentos pérfuro-cortantes. Bom, antigamente tinha esse conceito de que quanto mais cedo se começasse a trabalhar, melhor era. Quer dizer, havia até um certo orgulho de jovens, por exemplo, né, de gerações passadas, de não, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu acompanhei meu pai, eu ajudava no sustento da casa. Quando e por que esse conceito começou a mudar? Mudou por causa da sociedade, da tecnologia que a gente vive. Antes,
O pai alfaiate ensinava o ofício de alfaiate para o filho e ele ia a vida inteira. Hoje não tem mais alfaiate, hoje você compra roupa sob medida na internet, o sapato também. Então, a tecnologia, o mundo do trabalho está em constante transformação, né? Inclusive, ontem e hoje a gente está com eventos lá para os aprendizes, exatamente a questão do mundo do trabalho. Hoje a gente tem as impressoras 3D, a gente tem né, O quê? os que voam em cima. Assim, os drones. Os drones, obrigada, Fernanda. Nós temos os drones, nós temos a inteligência artificial. Então, não é que está acabando esse tipo de trabalho, ele está mudando, né? O mercado de trabalho está mudando e essa mão de obra tem que mudar. É uma mudança constante, é um estudo constante e a gente tem que pensar muito hoje, quem está no mercado de trabalho é quem sabe mexer com dados, né? Porque informática, português e matemática são matérias básicas, né? Não faz a diferença hoje no mercado de trabalho mais. Pois é, você citou aí uma questão da internet. Existe por exemplo, algum tipo de exceção? Por exemplo, a gente às vezes vê nas novelas crianças trabalhando, vê um comercial de televisão que tem criança. Hoje em dia, até na internet, tem crianças que estão desenvolvendo algum tipo de trabalho que, inclusive, recebem remuneração. Há regulamentação para isso? Olha, a única exceção que a Organização Internacional do Trabalho mantém é o trabalho artístico, que tem que ter uma autorização do juiz. E quem dá essa autorização, infelizmente assim, porque hoje é o juiz da infância e da juventude, não é o juiz do trabalho, porque se fosse o juiz do trabalho, com certeza ele ia proibir esse tipo de atividade. Então, é a única exceção. Então, tem que ter uma autorização judicial. Agora, você falou no YouTuber, nos por meninos, exemplo, que é uma novidade, né? Isso é proibido, porque os meninos não podem fazer um perfil se eles têm menos de 18 anos. Quem faz esse perfil? É o responsável. São os pais, normalmente são os pais que estão colocando essas crianças em exposição demasiada, né? E a gente aí tem muitas consequências também, né? Psicológicas, morais, em relação a isso. Inclusive de atores também, né? Quantos atores mirins suicidam, vão para as drogas, não conseguem se projetar no mercado de trabalho. Então, a questão do trabalho infantil perpassa por atividades físicas exaustivas, por cargas que o corpo não está demasiadamente completo para executar, além das psicológicas, as psíquicas, que a gente não sabe, né? Quem trabalhou, por exemplo, no matadouro, matando bois, por exemplo, será que ele não vai se tornar um serial killer aos 18 anos? Então, tem atividades psíquicas aí que muitas vezes a gente não faz essa avaliação. Né? Então, os malefícios do trabalho infantil são muito maiores do que ter uma grana para comprar um tênis ou um celular novo. Perfeito. Bom, a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, a PNAD, feita pelo IBGE, mostra que quase 5% dos brasileiros entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Vamos ver os números mais recentes, que são de 2022. Em 2022, eram 1,9 milhão de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil, o que equivale a 4,9% do total de jovens entre 5 e 17 anos. Esse número tinha caído de 2,1 milhões em 2016 para 1,8 milhão em 2019. Do total de 1,9 milhão, 756 mil trabalhavam em atividades prejudiciais à saúde e com risco de acidentes, como construção civil, comércio ambulante e venda de bebidas, entre outras. Bom, Elvira, há alguma justificativa para essa queda num determinado período e o aumento em outro período dessa questão do trabalho infantil? Nós tivemos aí um período pandêmico, né, Fernando, em que realmente a gente passou a dar valor para a escola, né? Porque os meninos ficaram 2 anos sem ir à escola e às vezes no cômodo em que moravam não cabiam todos. Acaba as crianças indo mesmo trabalhar, os pais perderam o emprego, então houve realmente um aumento do trabalho infantil
no período pandêmico. Em Minas Gerais, eu tenho que ressaltar o seguinte, Fernanda. Esse estudo, ele foi feito por um auditor fiscal do trabalho, que é o José Tadeu de Medeiros Lima, que é o coordenador do trabalho infantil em Minas Gerais. Então, a gente tem percebido uma atuação muito grande da fiscalização, né? A fiscalização fez 222 ações fiscais e encontrou 336 crianças e adolescentes nas piores, no trabalho infantil. E nas piores formas, 312. Então, a redução do trabalho infantil tem a ver também com essa questão da ação fiscal. Né? E na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, se vai... Não, nós vamos mostrar os números. Você quer começar? Vamos mostrar, então vamos aproveitar. Vamos ver os números do trabalho infantil em Minas Gerais e aqui na capital Belo Horizonte. A gente tem os números mais certinhos. Segundo o levantamento do IBGE, Belo Horizonte tinha 11.947 crianças e adolescentes trabalhando em 2022, um aumento de 35% em relação a 2019. Já no estado de Minas Gerais, eram 237.222 trabalhadores infantis entre 5 e 17 anos, uma queda de 16% em relação ao mesmo período, de 2019 para 2022. Pois é, subindo esse número na capital e diminuindo no interior. Qual que seria então essa explicação? A gente tem que destacar, o cidadão ele mora no município, certo? Ele não mora no estado nem na União. Sim. Quem tem que implementar ações de enfrentamento a qualquer mazela social é o município. Então, na própria pandemia, a gente percebeu que muitos municípios tiveram que se desdobrar para estar atendendo esses casos no interior. Então, a gente também tem feito bastante capacitação, tá, para os conselheiros tutelares, para os membros, né, os técnicos do Centro de Referência da Assistência Social e Centro de Referência Especial da Assistência Social, que é CRAS e CREAS. Então, a gente tem procurado fortalecer essas ações, inclusive também através do fórum, dos membros do fórum, né, no sentido dessa proteção à criança e adolescente. Região metropolitana de Belo Horizonte é um fenômeno que tem chamado a atenção há mais tempo. A população de Belo Horizonte caiu, reduziu, né? E antes a gente tinha até 2010, que era o último censo, nós tínhamos em torno de 9 mil. A população caiu. Mas o número de crianças aumentou. O número de crianças aumentou. Quer dizer, o que está faltando? Né? Nos últimos anos, fechou-se em Belo Horizonte as escolas em tempo integral. Elas que eram em tempo integral foram reduzidas por meio período para abrigar mais crianças. Em vez de criar mais creches e mais escolas em tempo integral, houve o reverso, o contrário, né? Então, criança fora da escola, que ela vai tempo ocioso, né? Ela não tem cultura, ela não tem lazer, ela não tem reforço escolar, ela acaba indo para a rua e para os sinais. A gente tem também uma questão cultural, né? A gente sempre fala, não compre produto do trabalho infantil, porque a gente ainda tem aquele olhar, coitadinho, né? A gente deve ver muito na Alberto Sintra, por exemplo, aqui na Curitiba, na Avenida Portugal, na Avenida Fleming, no centro da cidade, são correntes de crianças e adolescentes em situação de venda ambulante. Então, o objetivo a equipe de abordagem da prefeitura tem que abordar, tem que encaminhar e tem que dar uma resposta para isso. A prefeitura tem que referenciar essas famílias, né? Então, aí a gente fica, né, nessa interrogação aí. Nós temos que acelerar o PAIF, né, que é o Programa de Atendimento Integral à Família, né? Esse programa da prefeitura, ele tem que incluir, ele atende, mas não atende o universo, não atende universalmente, né? Atende uma demanda, a demanda é muito grande, então a gente precisa de mais técnico, de mais concurso público, né? As pessoas nessa área da assistência social também estão adoecendo, né, pelo excesso de trabalho. Então, a gente tem que pensar isso, né, para os próximos anos, o
Quem é que a gente vai colocar na prefeitura que está preocupado aí, né? Porque o trabalho infantil, ele é um ciclo, Fernando. O menino não estuda porque trabalha, ele não consegue emprego porque não estudou, e ele vai ser um adulto, um idoso dependente dos programas sociais. Então, se você pega o trabalho infantil, elimina o trabalho infantil, dando escola e profissionalização para esse adolescente, você está precavendo uma sociedade de idosos mais produtivos, né? Perfeito. Bom, em relação à fiscalização, você começou a falar, e como é que é feita a fiscalização, onde se pode denunciar e o que acontece, por exemplo, com uma criança que é, vamos dizer assim, encontrada no trabalho infantil e com o responsável por essa criança? Olha, é muito complexo, sim, sabe? Hoje a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, na aprendizagem, existe supermercado que contrata o menino como aprendiz e contrata o pai e a mãe que estão desempregados. Então, existe uma visão do todo e essa família vai mudar o seu rumo de vida. A aprendizagem vai mudar a vida dessa família. No caso do CRAS e do CREAS, ele tem que fazer o estudo de caso, né? O menino está fora da escola, tem que voltar para a escola. Ele está em escola em meio período integral. Inclusive, tem um programa do governo federal sendo anunciado para financiar a escola em tempo integral, né? Além disso, é o seguinte, esse pai é o quê? Ele é drogadito? Ele é a pessoa que precisa de um tratamento, né, por causa das drogas? A mãe, porque hoje também tem crianças e adolescentes que estão sem pai e sem mãe, porque perderam os pais na pandemia, tá? E em relação ao trabalho infantil doméstico, aí a gente tem que contar mais com a consciência e com a denúncia. A denúncia, nós temos o canal IP do Ministério do Trabalho. Você denuncia o trabalho infantil e denuncia anonimamente, tá? Nós temos aí também, hoje, a fiscalização, ela tem uma rede que ela consulta, tem o E-Social, porque tem gente que, às vezes, até por distração ou por desconhecer a legislação, registra essas adolescentes no E-Social. Então, lá é tranquilo que você vai no E-Social, você tem o endereço e conversa, né? Eu, inclusive, estou com uma aprendiz na minha sala, afastada do trabalho infantil doméstico, e a fiscalização colocou a menina na aprendizagem, ela está comigo, na minha sala. Perfeito. E temos outros lá no Ministério do Trabalho, de abrigos, né, que ao completar 18 anos eles têm que sair. Então, a gente tem uma atenção especial com os abrigados, os afastados do trabalho infantil, os que estão em conflito com a lei, né? Então, a gente atende principalmente os vulneráveis entre os vulneráveis, sempre procurando para aqueles que podem colocá-los no mercado de trabalho. E esse trabalho com a família, porque quando a gente teve a Constituição de 88, que a gente escreveu o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tirou o foco da criança, a criança passou a ser sujeito de direito e não meramente um termo abstrato aí que tirava a criança da família. Hoje não, a gente quer manter a criança na família e quer enriquecer a família para a família cuidar da criança. Não tem lugar melhor no mundo do que a criança na família. A gente não quer afastá-la de lá. Então a gente precisa ter esse trabalho, Fernando, completo. Atendeu a criança, atendeu o avô, atendeu a mãe, atendeu o casal, né? Se é uma família monoparental, às vezes, né? Só a mãe, só o pai. Então, a gente tem que ter esse cuidado completo com a criança que trabalha. Bom, nós estamos chegando mais para o finalzinho do programa. Eu queria te perguntar o seguinte, qual que seria a forma correta de se introduzir uma criança e um adolescente no mercado de trabalho? O que seria o mais indicado, o que seria o ideal para evitar justamente a exploração, para evitar o abandono escolar e para tornar esse adolescente, esse jovem, né, uma pessoa melhor como adulto, como pai de família? Como é que seria? Como prepará-lo melhor? Perfeito. Eu trabalho também com a auditora fiscal Cristiane de Azevedo Barros, que é a coordenadora da aprendizagem no Estado. Então, o que ele faz? O Tadeu tira do trabalho infantil e a Cristiane põe na aprendizagem. O melhor caminho para as crianças, principalmente de vulnerabilidade, e os meninos os jovens, né, que têm alguma defasagem escolar, é a aprendizagem. O fórum consta hoje de mais de 560 pessoas e a gente tem esse fluxo,
né? O menino está em situação de vulnerabilidade, nós temos mais de 100 entidades de formação profissional em Minas, mais de 18 em Belo Horizonte, e a gente tem um grupinho que chama Vagas. Aí a gente coloca lá, precisamos de vagas urgentes para essa criança. Existe um acordo de cavalheiro entre a gente para estar colocando esses adolescentes no trabalho. Né? E hoje, por exemplo, eu estou lá no auditório com 200 adolescentes, todos eles aprendizes. E vocês aqui têm, né, Asprom, que são aqui, não são aprendizes, são jovens trabalhadores, né? Já é uma outra categoria. Mas a aprendizagem é um bom caminho e as entidades formadoras é um bom caminho. Elvira, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigada. E o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.